E minha gente, deixa eu só fazer um trem aqui. A gente vai falar hoje sobre sacerdócio, minha gente. Amém? Vamos começar a nossa aula? Duarte, você dá a graça da sua bela voz pra gente para orar? Com certeza, meu irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para primeiramente te agradecer, Senhor, e rendermos graças a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Senhor, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações através dessa aula, Senhor, e que o Senhor venha usar tremendamente o Teu servo Eduardo, Senhor, para edificar os nossos corações e aprendermos mais da Tua palavra. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome santo de Jesus Cristo. Jesus. Amém. Amém. Você quis falar seu servo ursinho carinhoso que eu sei. Quase saiu, né? Quase saiu, mas eu segurei um pouquinho. Então vamos lá, gente. Eu quero falar hoje a respeito disso, que nós todos somos sacerdotes, tá? Nas últimas aulas eu venho falando um pouquinho sobre isso em alguns pontos, mas hoje eu quero aprofundar um pouco com vocês, tá? A gente pensa um pouco sobre o sacerdócio e a gente pensa em algo só lá no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, mas eu quero mostrar para vocês hoje como nós podemos ser sacerdotes a partir do Novo Testamento para cá, tá? Então já pega aí o seu caderno, pega a sua Bíblia, e se você puder abrir comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 5 e 6. Então a gente vai ler o Êxodo para a gente entender um pouquinho esse contexto do sacerdócio, né? A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que quando Deus ele quer tirar o povo do Egito da escravidão, talvez um dos textos mais importantes seria o Shema Israel, ouça, ó Israel, o Senhor, né? O Deus de Israel agora é o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso é o seu Deus. E nós precisamos entender que aquele povo, ele estava saindo de uma raiz de escravidão, né? Foram filhos, netos, bisnetos de escravos e que tinham essa raiz da escravidão presa na sua alma e no seu coração, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso mesmo, Vini, é esse texto que eu tô me referindo. E Deus, ele queria fazer então com esse povo de Israel que estava saindo do Egito, um reino de reis e sacerdotes. Amém? Então, olha só, o que ele fala aqui no versículo, a partir do versículo 5, ele fala assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, olha só, queridos, o que nós precisamos entender primariamente, que Deus tinha um desejo para o povo de Israel. E esse desejo era o quê? Fazer com que o povo fosse um reino de sacerdotes. Amém? Deus está falando aqui que ele não queria um reino com sacerdotes, um reino onde algumas pessoas exercessem o sacerdócio, não. Deus queria um reino de sacerdotes, onde todos pudessem exercer o sacerdócio. Amém? Mas o que acontece? Se a gente olhar um pouquinho mais para frente, no capítulo 20, a gente vai ver uma coisa bem interessante que aconteceu. Primeiramente, deixa eu falar sobre o Apocalipse, né? Que também tem essa diferenciação. Né? Nós vimos a parte do Êxodo, que Deus queria um reino de sacerdotes, mas aonde se enquadra a nós, né? Apocalipse 5:9 diz que tu és digno de pegar o livro e quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servissem ao nosso Deus, e elas governarão
o mundo inteiro. O que Deus está querendo mostrar a nós, tanto no Antigo Testamento quanto lá no final em Apocalipse? Que Cristo morreu para comprar para o Pai um reino de sacerdotes. A velha aliança foi completa em Jesus, mas a forma de nós vermos nós mesmos como sacerdotes não mudou. Deus continua querendo que o seu povo seja um reino de sacerdotes. Amém? Mas olha, é interessante a gente pensar o que aconteceu com o povo lá de Israel. Deus queria um reino de sacerdotes. Amém? Deus queria se comunicar e se relacionar com todos. Mas olha o que acontece lá no capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só, queridos, o povo ficou com medo. Deus queria se revelar a todos. Mas a hora que o povo viu um monte fumegando, né? O som da trombeta, os raios, os trovões e relâmpagos, ele ficou com medo de morrer. Mas o que nós precisamos entender hoje, queridos, é que toda vez que nós nos aproximamos da presença de Deus, algo dentro de nós precisa e vai morrer. Toda vez que nós nos achegamos até a presença de Deus, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa raiz de pecado, a raiz de amargura que está aqui dentro de mim, de você, ela precisa morrer, querido. Quando nós chegamos mais perto do Senhor, algo dentro de nós morre. Né? Aquela música do Morada, mais perto é da face, mais perto da glória, é mais perto da morte. Por quê? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais aquilo que é nosso, mais aquilo que é o nosso eu precisa morrer. Amém? Então, esse povo ficou com medo. E ele quis terceirizar para Moisés. Né? Me lembrando do livro dos Caçadores de Deus. Aguenta aí, Vini, que eu ainda não li esse livro, irmão. Tá na lista aqui para eu começar ele. Então, assim, o povo ficou com medo. O povo falou assim: olha, se tiver alguém para morrer, Moisés, que seja você e não nós. Se alguém precisa morrer nessa história toda, que seja você e não nós. Né? O que muitas vezes nós fazemos hoje? Nós queremos terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Quando nós vamos a um culto, nós esperamos que o pastor se prepare a semana inteira, jejue, ore, porque eu preciso de uma palavra para o domingo. Querido, não é isso, não é assim que deve funcionar as coisas. Sim, você precisa ir ao culto, você precisa ouvir uma palavra, mas a responsabilidade de relacionamento, querido, não é do pastor. A responsabilidade de um relacionamento com Deus não é do seu líder. A responsabilidade do seu relacionamento com Deus não é minha, é sua. Amém? Então, olha, nós precisamos parar de perder tempo terceirizando as coisas. Porque Jesus, ele morreu para comprar para Deus um reino de sacerdotes, não um reino de terceirizados. Amém? Já não existe mais intermediários entre Deus e homens, porque Jesus já pagou o preço, querido. Amém? Não precisa mais ter medo de chegar até a presença de Deus. Amém? Isso o povo não entendeu. O povo, quando estava no deserto, quando estava saindo do Egito, eles não entenderam esse processo, que Deus não queria que algumas pessoas fossem sacerdotes. Deus queria que todos se relacionassem com ele. Amém? Aí vamos lá. O que aconteceu com aquele povo que terceirizou o sacerdócio? Né? Porque aquele povo falou: Moisés, fica com você aí, se vira, traz a palavra de Deus para nós, a gente recebe, mas a gente não quer mais. Vamos ver o que aconteceu lá. Capítulo 32 de Êxodo. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Reuniu-se em volta de Arão e ele disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Olha só, querido. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão.
Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez deles um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Querido, duas coisas que nós precisamos entender. Olha como era a mentalidade do povo. Para aquele povo, quem tirou eles do Egito não foi Deus, foi Moisés. Assim, vamos montar um Deus aqui, porque esse Moisés que tirou a gente do Egito, já não vai voltar. Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus. Mas o que me chama mais atenção não é só isso, querido. É porque eles não fizeram um bezerro de ouro e deixaram de adorar o Senhor. Porque olha o que diz o final ali: amanhã haverá festa ao Senhor. Aí, gente, peraí. Eles estavam querendo tirar Moisés do terceirizado, agora construir o bezerro de ouro. Vocês entendem como esse povo sofreu por querer terceirizar o serviço que era a responsabilidade deles? Né? Então, eles dependiam de um homem para conectar com Deus. E a hora que essa conexão acabou, acabou a conexão com Deus. Então já não tem mais uma conexão entre Deus e os homens, porque o Moisés morreu. Não tem mais o Moisés. Né? E se a gente for parar para pensar, querido, Deus ele requer de nós hoje esse mesmo senso de responsabilidade. Você não foi mais criado e comprado pelo Senhor para que você fosse terceirizado no seu relacionamento com Deus. Né? Toda vez que nós chegamos até Deus, nós chegamos para prestar culto. E se você parar para ver, querido, em toda a Bíblia, essa expressão assistir o culto não existe. Ah, eu vou lá para assistir um culto. Essa expressão não existe. Ninguém vai à igreja para assistir culto, querido. Ou você vai diante do Senhor para entregar algo, ou você não vai. Já não é mais tempo de achar que o culto é para você. Ah, é porque a palavra hoje não foi boa. Ah, porque o nosso louvor hoje não fluiu. Irmão, mas e a sua parte? Você está indo para a igreja para quê? Você está indo para a igreja para que você entregue a sua lista de supermercado, sua lista de desejos para o seu Papai Noel, que é o seu Deus agora, o seu Papai Noel, fala assim, eu quero isso, isso, isso. Ou você está lá para prestar culto, querido? É sobre relacionamento. Não é sobre pedir coisas, é sobre relacionamento. E nós hoje precisamos entender isso, querido. Da mesma forma com que Deus, no Antigo Testamento, queria um reino de sacerdotes, ele deseja um reino de sacerdotes, um sacerdócio real a ele nos dias de hoje. Nós somos a geração eleita, o povo santo, separado, escolhido como sacerdotes do Senhor. Amém? E aí, queridos, diante disso, eu preciso entender qual é a principal função de um sacerdote. Amém até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Tô indo muito rápido? Tá uma bênção. O véu se rasgou, não existe mais separação, isso mesmo. Eu acho que o culto é para eles, exatamente. Você criar um ídolo chamado Jesus Cristo. Acho que isso aí vai dar um livro, hein, Duarte? Vai dar um livro sim. Então, queridos, vamos lá. A função prioritária, primária de um sacerdote é a adoração. Amém? Muitas vezes a adoração é confundida com o louvor, tá? Nós precisamos entender que louvor e adoração, por mais que sejam coisas muito semelhantes, elas não são iguais. Louvor é uma coisa, a adoração é outra. Amém? O louvor faz parte de uma vida de adoração. Amém? Mas nem toda adoração se resume apenas em louvar ao Senhor com músicas, né? Então, o sacerdote ele era responsável pela adoração. E a adoração tem tudo a ver com relacionamento, querido.
Você não consegue adorar alguém que você não conhece. Você não consegue adorar de maneira real, genuína, alguém que você não tem esse relacionamento. Amém? Então vamos lá. Eu quero usar um texto com vocês para falar um pouquinho então sobre adoração. Um texto muito famoso, muito conhecido, que virou música agora, esses tempos atrás, do F-Hop, que é o texto de João, capítulo 4. Amém? Acredito que a grande maioria conhece a respeito da mulher samaritana, mas esse texto ele me traz uma ideia muito legal a respeito de adoração. Tá? Vamos lá. O texto é um pouco grande, então eu quero ler com vocês. Assim Jesus chegou a uma cidade chamada samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o senhor o judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vai, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e é esse a quem você não tem, não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha só, querido, essa parte do texto. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredita no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? É um texto um pouco comprido, eu quero que você medite nele depois na sua casa. Mas é interessante a gente parar para pensar algumas coisas a respeito desse texto. Essa mulher ela faz algumas perguntas a Jesus. Ela pergunta: Jesus, aonde que eu adoro? Aonde é o lugar da adoração? Essa mulher faz uma pergunta para Jesus. Onde é o lugar certo de adorar? Aonde que eu preciso estar para adorar o verdadeiro Deus? Talvez nós estamos fazendo essa pergunta dentro de nós. Vamos falar um pouquinho a respeito de sacerdote, que nós terceirizamos as nossas relações com Deus? Aonde eu encontro um sacerdote top que possa me conectar com Deus? Qual é a melhor igreja? Qual é o melhor pastor? Aonde que está a melhor conferência para eu ir, para eu ser cheio e sair transbordando? Aonde estão os melhores eventos? Querido, pergunta dessa mulher, ela, ela não faz mais sentido a nós que queremos ser um reino de sacerdotes. Porque Jesus está dizendo para aquela mulher: está chegando a hora que eu comprarei para vocês um reino de sacerdotes que vão me adorar em todos os lugares. A pergunta não é mais onde, a pergunta é quem e como.
A pergunta não é mais aonde você tem que adorar. A pergunta agora é quem você deve adorar e de que maneira você deve adorar o Senhor. Amém? Então, a primeira pergunta: quem devemos adorar? Jesus fala uma coisa interessante no versículo 22 para essa mulher. Ela fala assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Olha só, queridos. Quem nós devemos adorar? Sabe por quê? De maneira prática, de maneira sucinta, todos nós somos adoradores. Vocês concordam comigo? Todos nós fomos criados para adorar alguém ou algo. Amém? Nós somos criados no nosso íntimo, quando Deus nos criou, nós somos criados para adorar a Ele. Mas o pecado nos corrompeu. E o que nós precisamos entender é que todos nós somos adoradores. Quer falar alguma coisa, Rafa? Não. Abriu aqui sem querer. Faz mal. Então, olha só, queridos. Todos nós somos adoradores. Todos nós somos criados para adorar. A pergunta é: quem tem sido o centro da sua vida? Quem tem sido o ídolo que tem tomado a primazia do seu coração? Deus é quem precisa estar no centro da sua existência, queridos. Vamos pensar num exemplo prático aqui? Vamos pensar no nosso sistema solar? Vamos falar de geografia, ciências, um pouco de tudo. O que é que sustenta todo o sistema solar? É o Sol. Todos os planetas, eles são envolvidos por esse Sol. O Sol libera energia e libera essa energia para os outros planetas continuarem em pé, rodando e girando em volta do Sol. Vamos pensar que um desses planetas deixa de concordar com essa história e ele acha que tudo tem que girar em torno dele agora. O que vai acontecer? Não é mais o Sol que sustenta as coisas, agora é esse planetinha. O que vai acontecer, queridos? Tudo vai desmoronar, tudo vai deixar de existir. Por quê? Porque é o Sol que comanda. Por quê? Esse planeta não vai ter força suficiente para sustentar a sua vida e gerar vida para os outros. Tá? Tudo vai ser destruído. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Que Jesus não é mais um planetinha no nosso sistema solar. Não, querido, Jesus é o sol da justiça, que precisa brilhar com força para que ele sustente a nossa vida. O livro de Hebreus fala isso, querido, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Só, querido, nós queremos limitar o Senhor a um simples planetinha. Se nós limitarmos o Senhor a um simples planetinha e colocar o nosso ego como centro, tudo vai ruir. Se nós colocar a nossa vida profissional como centro, tudo vai ruir. Se nós colocar a nossa família no centro, tudo vai ruir, querido, porque nós não fomos feitos para sermos autossustentáveis. Nós fomos feitos para sermos sustentados por Cristo. Amém? Então, querido, o que nós precisamos entender é quem tem sido o ídolo na nossa vida. Quem tem sido o centro das atenções do nosso coração, querido? Porque se Jesus não for o centro, tudo vai ruir. E o que eu estou querendo dizer com isso, querido? Que Jesus não é um planeta, Jesus é o centro. As outras áreas são os planetas. A gente vai continuar falando sobre dinheiro, a gente vai continuar falando sobre família, a gente vai continuar falando sobre a nossa vida profissional, a gente vai falar continuando sobre a nossa vida ministerial, mas nada disso sustenta você. É Jesus quem sustenta essas outras coisas. E aí, querido, nós temos essa mania horrorosa de querer colocar ídolos no nosso coração, de tomar o centro da nossa vida. Vamos listar só alguns deles que eu anotei aqui? Vamos lá. Talvez o dinheiro tenha sido o centro da sua vida. O senso de segurança, de status e de poder. Talvez a sua carreira, o seu sucesso profissional tenha sido o centro da sua vida. Talvez os relacionamentos e as pessoas, ou a falta de relacionamentos, tem sido o centro da sua vida. Tem sido a aprovação social, a sua vida cheia de likes e curtidas tem sido o centro da sua vida.
Quem sabe uma aparência física, estética, bonita, tem sido o centro da sua vida. Quem sabe uma vida de prazer e entretenimento tem tomado conta do seu coração. Quem sabe uma religiosidade, uma tradição vazia tem tomado conta do seu coração. Quem sabe todo conhecimento, você se acha o super intelectual, tem tomado o centro do seu coração. Talvez a política e as ideologias políticas que nós temos visto Brasil afora e mundo afora tem tomado conta do seu coração. Talvez a sua família tenha tomado o centro da sua vida. Talvez o tempo, você é alguém que é obcecado por ser tudo meticuloso, planejadinho, tem tomado o centro do seu coração. Talvez o senso de autossuficiência tenha tomado o controle da sua vida. Talvez alguns sonhos e projetos pessoais tenham tomado conta da sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando se trata de adoração, Deus quer ser exclusivo na sua vida. Sabe todas essas coisas que eu acabei de falar? Nada disso pode competir com o Senhor na sua vida. Nada disso pode fazer parte do centro das atenções da sua vida. Precisa ser o Senhor. E eu não estou dizendo, querido, que Deus é uma namorada ciumenta. Não, querido, longe disso. Deus não é uma namorada ciumenta. Deus não é alguém que, ai, aonde você está agora? Poxa, ó, já faz 2 horas que você não fala comigo. Onde é que você estava esse tempo todo? Ah, eu quero que você cante só para mim agora. Olha, esquece tudo. Agora o seu tempo é só comigo. Não, querido, Deus não é uma namorada ciumenta. Só que Deus sabe que se ele não for exclusivo na sua vida, você morre. Se Deus não for o centro da sua vida, da sua existência, tudo vai ruir. Amém? Eu quero te convidar nessa manhã. Esquece um pouquinho as outras coisas. Tira do centro do seu coração os prazeres mundanos, os prazeres momentâneos. Tira do seu coração as coisas que não são prioritárias para você. Tira do seu coração tudo aquilo que tem tomado o seu tempo, que precisa ser do Senhor na sua vida, porque Ele quer exclusividade. Amém? Amém até aqui? Glória a Deus. Alguma dúvida até aqui, gente? Posso continuar? Em nome de Jesus. Então vamos lá, a gente já sabe agora quem nós devemos adorar. Amém? Mas a segunda pergunta é como nós devemos adorar? De que maneira que tem que ser essa adoração? E uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, querido, é para não fazermos da nossa adoração algo vazio. Amém? Jesus nos alerta, quando ele fala a respeito dos fariseus, que os nossos lábios honram, mas o nosso coração está distante. Né? A adoração não tem que ser algo ritualístico, algo mecânico, algo que é feito somente de forma metódica. Não, querido. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa adoração não seja vazia. Jesus fala no versículo 23 que vamos adorar quem? Ao Pai, como? Em espírito e em verdade. Amém? Então, vamos lá. Como eu disse, né? Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então a nossa adoração não pode ser vazia. Vamos lá. A nossa adoração, antes de ela ser externa, ela precisa ser o quê? Interna. Jesus está falando algo a respeito de em espírito e em verdade. Então, querido, quando eu falo a respeito de como tem que ser essa adoração, ela precisa ser primeiro interna. Eu preciso entender que o meu ser precisa adorar o Senhor antes de eu externalizar essas coisas. Né? Permaneçam em mim, exatamente, Duarte. Eu tenho falado muito sobre isso no fruto do Espírito, né? Então vamos lá, eu quero falar 3 coisas de como tem que ser a nossa oração. Ela tem que ser de 3 formas. Primeira coisa, ela tem que ser com o meu intelecto. Pastor, como assim? Eu sempre aprendi que quando eu adoro eu tenho que ser emocional, eu tenho que me entregar para o Senhor. Amém, querido, mas se você não entender no seu pensamento a forma que você tem que adorar, não vai valer de nada, porque você precisa conhecer quem você adora. Sabe, o livro de Romanos, capítulo 12, ele fala assim, que nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, porque esse é o nosso culto racional. Amém?
Então, querido, você precisa conhecer aquilo que você adora. Como que você vai conhecer o Senhor? Na Bíblia. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que estudar, irmão. Você tem que se aprofundar nas escrituras para entender quem você tem adorado, né? O combustível da nossa adoração é a revelação de quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos quem Deus é, quanto mais a revelação de quem Deus é e das suas características, mais eu o adoro. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Amém? Essa é a primeira parte. Segunda, sim, aí sim entra as nossas emoções. As nossas emoções também fazem parte, né, da nossa adoração. Porque Deus não quer robozinho, né? Deus não quer pessoas que fazem tudo organizadinho, bonitinho. Não, agora a gente vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Porque senão vai virar vã repetição. E o Senhor não quer vãs repetições no nosso coração. Ele quer a verdade, ele quer sinceridade. Então vamos lá. Quando eu alinho o meu intelecto, porque agora eu sei quem Deus é. Amém? Quando eu alinho os meus pensamentos e o meu intelecto, a minha sabedoria para entender quem Deus é, as minhas emoções não são mais controladas por coisas alienadas, mas são controladas por alguém que eu conheço, que eu tenho intimidade, que eu tenho relacionamento para entender quem ele é. Então, as nossas emoções também fazem parte. E o que eu quero dizer com isso é que Jesus não quer robôs, mas ele quer filhos que o amem de todo o coração. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai te chocar nessa manhã. Jesus não quer que você ore. Como assim, pastor? É, Jesus não quer que você ore. Jesus quer que você tenha prazer em orar. Jesus não quer que você leia a Bíblia. Jesus quer que você queira ter um relacionamento com Ele e ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Jesus não quer que você vá para a igreja. Jesus não quer que você tenha comunhão com seus irmãos. Ele quer que você queira, que você ame isso, querido. É sobre as emoções. Sabe, não seja um robozinho que faz só porque disseram para você que você precisa fazer. Não, querido, seja intencional naquilo que você faz. Seja intenso. Sabe, não tenha mais uma adoração só com o seu intelecto, mas as suas emoções também precisam fazer parte. Você precisa entender quem você tem adorado, querido. É dessa forma, é com o seu intelecto, é com as suas emoções. Amém? E a terceira coisa, e talvez a mais importante disso tudo, a nossa adoração precisa ser com satisfação. Amém? Deus, ele nos mostra através desse relato dessa mulher no poço samaritano, e a satisfação é a forma mais intensa de se adorar a ele. Alguém que está satisfeito, querido, não vai procurar a água em outros lugares. Alguém que está satisfeito no Senhor não vai procurar eh, eh, prazeres em outros lugares. Aquele que bebe dessa água entendeu que Jesus é o centro. Aquele que está completamente satisfeito na água viva que jorra agora dentro de nós, que é Jesus. Sabe, queridos, a satisfação em Deus é uma forma intensa de adorá-lo. É a forma mais intensa que eu entendo de adoração a Ele, é quando eu estou completamente satisfeito naquilo que Ele pode fazer. Não é porque eu já tenho tudo, todas as coisas que eu queria, mas é porque a maior de todas as coisas eu já tenho, que é o Senhor vivendo dentro de mim, querido. A maior coisa que eu podia ter, e agora eu entendo que não é mais um lugar, porque agora a fonte está aí dentro de você, querido. A fonte de água viva está jorrando aí dentro de você. Agora a pergunta não é mais onde, mas é como, é satisfeito no Senhor. É andar tão satisfeito, querido, tão satisfeito. As pessoas ao seu redor vão querer saber da onde vem essa satisfação. Você sabia disso? Você já viu alguma pessoa comendo algo muito gostoso? Ela está comendo com tanta vontade, com tanto prazer, que a sua vontade é assim: ô irmão, me dá um pedacinho aí, você está comendo com tanta vontade, né? Você está tão satisfeito em comer essa comida, me dá um pouquinho.
Sabe quando que a sua família vai ser ganha para Jesus, querido? Quando eles verem que você está satisfeito nele. Sabe como que as pessoas ao seu redor vão ver essa água, esse rio de águas vivas fluindo dentro de você? Quando você mostrar às pessoas que você está satisfeito com aquilo que Cristo fez na sua vida. Muitas vezes a gente tá assim, queridos, olha, isso aqui é o evangelho, tá? Que, ó, cara, você tem que provar. É, é bom, prova. Nossa, que gostoso. Você acha que alguém vai querer provar, querido? Se você só reclama, se você só fala mal dos outros, se a sua vida não foi transformada, se você não vive satisfeito com nada, você acha que as pessoas ao seu redor vão querer provar esse evangelho? Agora, se você provar sim. Nossa, que maravilha. Prova esse evangelho. Ele vai matar a sua sede. Ele vai transformar esse pecado que está aí dentro de você. Você vai ser transformado. Um evangelho lindo, maravilhoso. Eu entendi que eu estou satisfeito no Senhor. Ah, querido, eu não sei você, mas eu sinto uma presença tão grande de Deus aqui neste lugar nessa manhã. Fala do arte. Edu, tem uma parte importante da Bíblia, mais precisamente na parte de Atos, que é sobre Saulo que se tornou Paulo. Saulo, ele era um profundo conhecedor da lei, sabia diversas coisas sobre Deus, mas ele não conhecia quem era Deus. Então, após aquele encontro com Cristo, mais à frente, a gente vai ver que ele fala que agora ele sabe em quem ele tem crido. É totalmente diferente você dizer quem você sabe, em quem você sabe que tem crido, do que você dizer eu sei sobre quem eu tenho crido. Porque, Exatamente. cara, você pode conhecer muitas coisas sobre uma pessoa e mesmo assim não conhecê-lo. Então, a gente não pode simplesmente ler a Bíblia com o simples intuito de conhecer coisas sobre Deus, mas se relacionar com Ele. Entendeu, queridos? Amém. Na verdade, o centro do evangelho é sobre isso. A Bíblia não foi escrita para que a gente leia para saber informações a respeito de quem Deus é, querido. É para sabermos relacionar com Ele. Sabe, essa adoração, esse reino de sacerdotes que o Senhor deseja que se levante nesses últimos dias, são pessoas que estão não somente fazendo, mas que estão dispostas a fazer. Pessoas que usam o seu intelecto, que usam as suas emoções e a sua satisfação nele. Amém? É, é, um reino de sacerdotes não é um reino de pessoas avulsas no reino. O reino de sacerdotes são um reino de pessoas que conhecem o seu Deus e conhecem o seu Criador. Assim, eu sei quem ele é. Eu tenho intimidade com meu pai. Eu me relaciono com ele. Sabe, eu converso com ele todos os dias. Assim como o Duarte falou, não é sobre ter informações sobre Deus. Não, querido. É sobre relacionamento, é sobre intimidade. Sabe, um Deus soberano como ele é, querido. Nós podemos ter acesso ao coração desse soberano quando nós temos relacionamento. E uma adoração, querido, completa com o nosso intelecto, com as nossas emoções e com a nossa satisfação nele. Amém? É interessante esse texto de João 4. No Antigo Testamento, quando as mulheres, eh, os homens encontrar suas mulheres, eles geralmente encontravam num poço, né? E Jesus encontra com essa mulher num poço. Jesus já teve 6 homens, mas ela encontrou com o sétimo, que mudou a vida dela. Ele foi oferecendo a água da vida.
E ele está aqui nessa manhã, querido, te oferecendo a água da vida. Você só tem que abandonar os ídolos do seu coração, deixar ele no centro e beber dessa água nova que ele tem para você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? E nunca mais ela teve sede, Rafa. É isso aí. Amém? Eu quero deixar um desafio para você nessa manhã. Eu quero desafiar você, querido, a mudar a sua forma de adoração nessa semana. Quero te convidar a usar essas 3 coisas para adorar Ele. Eu quero te levar a entender que a adoração não é apenas um momento. A adoração é um estilo de vida que nós precisamos carregar para a vida. É um estilo, é um hábito daqueles que foram salvos e renovados pelo Senhor. Sabe, não procure momentos para adorar o Senhor, procure uma vida para adorar Ele, que agrade a Ele. Amém? Então quero convidar você a mudar. Muda a forma como você enxerga a adoração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum último comentário? Deve estar todo mundo chorando já. Exagerado nem é quase, né, Vini? Amém, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Fale agora. Cale-se até a próxima aula. O pessoal que tá falando sumiu, Duarte. Não sei o que aconteceu, cara. Acho que é vergonha, né? Então, tudo tímido, pô. Deve estar tudo chorando e sabe que se ligar, o microfone vai estar. Aí não tem graça de falar. Fala aí, Camille. Você que sempre fala bastante nas aulas, me ajuda bastante. Fala aí. Camille. Você está entre nós, Camille. Foi arrebatada. Foi arrebatada. Fala aí, Bárbara. Então, tu. Tava o quê? O que você Deixa eu quiser, falar minha mais filha. nada. O que você quiser. Só de pensar agora. Amém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver quem tá aqui tanto. Bárbara, Camille, Claudineia, Duarte, minha reverenda esposa, Lisete, Érica, Janes. Lígia, você tá aqui, Lígia? Tô, pastor, porque eu tava ouvindo, tava tosando o coitado do meu cachorro. Eita! Mas eu tô Marlene, aqui. amém. Marlene, Milena, Nilce. Oh, que benção você aqui, minha irmã. Anne, Rafa, Rosilene. Um prazer estar com vocês, minha gente. Prazer aprender junto com vocês. Alguém ia falar alguma coisa aí? Um último comentário do que tem muito a ver com esse tema é que a gente não está aqui para cumprir regras, queridos, sabe? Porque se existem regras, é sinal que o nosso coração é mau. Quando Deus deu todas aquelas leis para o povo, é porque Deus sabia que se não fosse daquela forma, a maldade do coração das pessoas tomaria conta do mundo todo. Então, entendam que não é o cumprimento de regras, não é o cumprimento da lei que te faz uma pessoa íntima de Deus, mas é só você parar para pensar no seguinte cenário: quando você ama o seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, você faz coisas para agradá-lo, agradar aquela pessoa, não porque é uma regra, não porque é uma lei, mas porque você tem prazer de ver aquela pessoa feliz. E dessa forma tem que ser a vida de vocês. Esse é o sacrifício santo e agradável a Deus que vocês devem oferecer a Deus todos os dias, não apenas dentro de 4 paredes, que se chama dentro de igreja. Entenda? A nossa vida deve ser um constante louvor e adoração ao Senhor. Amém.
Na verdade, é o que o Salmos 1 diz, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O tema central não é a lei em si, né? O tema central não é o esforço, não é o cumprir regras, mas é o prazer, né, queridos? A nossa adoração não está pautada em religiosidade, a nossa adoração não está mais pautada em um livro de regras, mas a nossa adoração está pautada no prazer que nós temos em agradar o coração do nosso Deus. Amém, gente? Vamos encerrar nossa aula de hoje, então? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa aula. Eu engrandeço o teu nome, Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor faz coisas, Pai, extraordinárias quando reúne, Pai, o teu povo, assim como nós estamos reunidos, Pai, nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de poder engrandecer o teu nome nessa aula. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos falar, Pai, desse amor tão grande que o Senhor tem por nós, Pai, e nos escolheu. O Senhor nos escolheu, Pai, para sermos um reino de sacerdotes. Pai, nós queremos te honrar, Senhor, com a nossa vida, como um sacerdócio, Pai santo, puro e verdadeiro, Pai, diante do Senhor. Usa, Pai, a nossa vida, Senhor, para que outras pessoas também possam encontrar, Pai, essa mesma satisfação, Pai, que nós encontramos em Ti. E que nosso prazer, Pai, esteja em adorá-lo, Pai, em Te amar mais e mais, Pai, com todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Pai, nós te oramos nessa manhã, te bendizemos e te exaltamos, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que se dispôs, Pai, nessa pequena horinha a estar junto, Pai, para compartilharmos a Tua palavra. É o que nós oramos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado para todos. E lembrem-se de guardar o Shabat, hein? Rosilene, quer falar Feliz alguma sábado. coisa, Rosilene? Quer falar alguma coisa, Nilce? Pastor, Oi, querida. graça e paz. Paz, Senhor. Ah, só agradecer pela oportunidade de estar aqui reunida, né, com vocês, aprendendo um pouco mais de Deus. Amém. Eu, como uma nova convertida, ainda estou engatinhando, então eu estou aqui mais para ser ouvinte e anotar Amém. e aprender a cada dia, né? Quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz. Amém. Deus É abençoe, minha isso. irmã. Você é muito bem-vinda no nosso meio. Obrigada. Rosilene, você também levantou a mãozinha, minha irmã? Você quer falar alguma coisa? Ô, irmão, eu só agradecer só por esses momentos. Amém. Cheguei tarde, porque se eu soubesse, teria chegado para receber a bênção por completo. Mas Deus abençoe. Amém. A aula fica gravada, tá? Ah, tá bom. Fica No gravada. YouTube? Depois eu posto. É isso, eu vou postar no YouTube e mando o link para vocês no grupo. Ah, tá bom. Esses dias eu assisti uma aula de vocês. Aí. Muito boa. Amém. Deus abençoe, minha gente. Bom sábado para vocês. Shabbat Shalom. Shabbat shalom para todo mundo. Shabbat Shabbat Shalom. shalom.